como é que você fez? O que você faz? Eu era novo convertido, eu tinha menos de um ano que tinha me convertido, e eu fiquei muito curioso com a transformação que ele sofreu, porque ele era um cara bravo, ele era um cara que andava armado e botava arma na cara das pessoas, e roubava as pessoas, e não acontecia nada com ele. Ele falou: primeira coisa que eu aprendi, eu falo Bíblia, eu respondo Bíblia. Eu falei: então você conhece a Bíblia? Eu falei: agora eu conheço. E eu percebi nele, né, mesmo assim a gente fica, né, com a pulga atrás da orelha, e eu conversando com ele, reconhecendo, né, voltando a me relacionar com ele, eu vi que ele realmente, ele se tornou um homem de Deus. As pessoas perguntavam as coisas a ele, e no período de tempo ele respondia, 2, 3, 4 coisas que ele falava, a respeito da Bíblia. Ele falou: não, a palavra de Deus fala assim, a palavra de Deus fala assim. Isso, irmãos, quando entra no nosso coração, acabou, isso fica enraizado, isso entra e a gente fica engasturado quando você não consegue falar. Nós temos que ter essa necessidade de meditar na palavra de dia e de noite, e a necessidade maior de falar dessa palavra que nós meditamos, para que as coisas que aconteceram na vida de Josué, não literalmente falando, mas daquilo que do relacionamento que ele teve com Deus, do relacionamento que Paulo teve com Deus, do relacionamento que Gideão teve com Deus, de todos aqueles que estão inseridos na palavra do Senhor, no relacionamento que você e eu podemos ter com Deus, vai estar dentro desse contexto, de meditar na palavra de Deus, dia e noite, e de falar a respeito dessa palavra, proclamar Jesus. Hoje, são dia 5 de janeiro, 5 de janeiro, e eu acredito, irmãos, que ainda existem pessoas que no dia de hoje, ainda não ouviram dizer que Jesus está voltando. Eu acredito, já podem ter ouvido falar de Deus, falar de Jesus, mas dizer que Jesus está voltando, ouvir que Jesus está voltando, né? Ou ser apresentado a Jesus, poder ter um relacionamento com Jesus, ouvir da boca daquele que está proclamando a palavra: arrependa-te, arrependa-te, porque os dias são maus, arrependa-te porque Jesus está voltando, volte-se para Deus, medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Esse Jesus que veio à terra, que antes de vir à terra, ele já era e fazia parte da criação do mundo, ele fez parte na criação do mundo, e diz a palavra, que tudo que foi feito por ele, sem ele nada seria feito, e ele veio até nós, ele nasceu de mulher, se revelou a nós como criança, e na hora que ele nasceu, diz a palavra que ele já recebeu nomes, de maravilhoso conselheiro, de Deus forte, de Pai da eternidade, de príncipe da paz. Esse Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que ao nascer, ele já mostrou a força e para que ele veio. Ele foi e cresceu junto com o povo, aos 12 anos não, quando ele foi apresentado no templo, e chegou a pessoa, eu não lembro o nome dele agora, e ele estava aguardando do Senhor somente isso, porque ele tinha pedido a Deus: Senhor, eu me leva no dia em que eu ver o Cristo, o Salvador. E quando Jesus foi ser apresentado no templo, aquele homem chegou e viu com os olhos dele, e declarou: agora eu posso ir, porque o meu tempo aqui já acabou, o Salvador chegou. Ele mesmo proclamou que o Salvador chegou, esse Salvador veio, e ele disse que ele era a porta, se colocou como porta na sua vida e na minha vida, você poderia entrar através dele. E não disse somente que ele era a porta, ele disse que ele era o caminho, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e aquele que vier a mim, vai encontrar o Pai, não tem jeito, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início e ele é o fim, e ele veio, e ele morreu, e ele ressuscitou, e Deus, o Pai que está no céu, ressuscitou ele ao terceiro dia.
E hoje nós temos essa oportunidade de reconhecer esse Jesus como Salvador e declarar com os nossos lábios que Deus o ressuscitou. E isso é maravilhoso. Nós não temos como voltar no tempo e participar das coisas que Josué participou. Nós não temos como voltar do tempo e participar das coisas que Paulo participou, que nenhum desses homens que Deus usou para escrever a palavra dele participaram. Mas nós temos a oportunidade de meditar nesta palavra, nós temos a oportunidade de falar desta palavra, e Deus vai se fazer cumprir na minha e na sua vida os propósitos que Ele tem deixado para você e tem deixado para mim. Para Deus não existe um propósito maior ou um propósito menor. O propósito de Deus neste mundo foi revelar a Cristo, e o propósito maior, Cristo veio e nos deu a livre oportunidade de aceitá-lo como Salvador, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo que nós não temos como pagar o preço desse pecado, porque é a morte, e Ele pagou por mim e por você. Nós temos esta oportunidade. Deixa Deus falar ao seu coração, deixa Jesus usar o seu coração como canal de bênção. Abra os seus ouvidos, enxergue com os teus olhos as palavras que estão reveladas neste livro, medite nele de dia e de noite e proclame a salvação em Cristo. Assim você vai ser usado por Deus, assim você vai orar e as coisas vão acontecer, porque Deus vai falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus. E mais uma vez eu te digo, Jesus está vindo. E Ele não tarda, não tarda. Para muitos Ele já veio, hoje já é dia 5, e quantos já se foram? Todos esses já se encontraram ou não.